Ainda sobre o assunto, eu converso com Júlio César Soares, que é tributarista e sócio da advocacia Dias de Souza, a quem eu já começo agradecendo muitíssimo pela presença aqui, principalmente numa noite de sexta-feira, mas esse assunto ainda, Júlio, ele é essencial, principalmente para nós, leigos, né, muito distantes das questões tributaristas, podermos entender. Eu acho que temos que começar pelo que é mais óbvio aí para a curiosidade comum das pessoas. Júlio, por que as fintechs foram escolhidas como talvez um elo intermediário dessa organização criminosa para lavar dinheiro? É mais fácil ocultar por aí? Por que eles não estavam usando bancos tradicionais ou outro tipo de financeira? Qual que é o papel que a fintech fazia aí nesse esquema que começou a ser deflagrado ontem? Prezado Marcelo, boa noite, tudo bem? Primeiro, uma honra e uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje a respeito dessa operação, né? Acho que talvez a maior operação que se tem notícia aí na história do país, né? Foram praticamente 1.400 agentes aí de vários órgãos públicos em vários estados e, obviamente, que isso trouxe aí um agito, digamos assim, para o mercado, principalmente para o mercado financeiro, exatamente por conta da presença das fintechs, né? E a sua pergunta ela é muito boa e ela envolve, na verdade, uma diferenciação jurídica, no fim das contas, né? O que acontece? Os bancos que integram o sistema financeiro nacional, eles são regulados por uma lei, né, a 4.595, que é a lei que cria o sistema financeiro e monetário nacional, ainda lá na década de 60, que obviamente foi modificada depois várias vezes. E as fintechs, na verdade, elas estão reguladas por uma outra lei, que é a Lei 12.865, que é uma lei que criou, em 2013, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Então, o que acontece? Juridicamente, as fintechs não são instituições financeiras e, por conta disso, a, 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 a regulação, né, e a fiscalização sobre as fintechs digamos assim, não afrouxada, mas não passam pelo mesmo rigor, tá, do Banco Central e da COAF e, obviamente, também não da Receita Federal. Então, existia até agora uma série de informações que as fintechs não eram obrigadas a passar e, obviamente, isso estava ali envolvido no próprio papel que as fintechs trouxeram, né, para o mercado financeiro. Enfim, existe toda uma facilidade, uma acessibilidade ao público em geral, porque esses bancos, eles são, digamos assim, menos burocráticos, né, do que os bancos tradicionais de varejo, exatamente por conta dessa falta de obrigatoriedade de alguns tipos de relatório e declarações para os órgãos regulatórios, tá? Júlio, aproveitando que antes de nós dois conversarmos, estávamos recebendo as informações do nosso repórter em Brasília, o Eduardo Gayer, e ele estava explicando ali, com riqueza de detalhes, a publicação, então, no Diário Oficial, a rubrica da Receita Federal sobre essa nova tributação, o arcabouço pelo qual agora as fintechs elas vão obedecer, esse arcabouço legal, mas ele também trouxe a questão que essa normalização, essa norma havia sido planejada lá no passado por divulgação aí truncada de notícias que acabaram criando um certo temor na população. Isso foi prorrogado para agora e eu estou falando do Pix, né? Essa nova publicação de hoje no Diário Oficial, que passa então pela Receita Federal, vai levar a um maior monitoramento das transações de Pix, como havia um plano lá no passado, no passado não muito distante, aliás, do governo federal, ou a questão do Pix ficou fora dessa nova normativa? O que acontece, Marcelo, é que o Pix ele faz parte, na verdade, do sistema de pagamentos, né? Apesar de poder ser operado, inclusive, por quem é instituição financeira também. E no ano passado, quando houve aquela instrução normativa que teria validade a partir de janeiro, criou-se, na verdade, um tumulto social em volta de uma suposta tributação do Pix, mas essa já não era a intenção do governo lá atrás, né? Na verdade, ainda que hoje, obviamente, quando saiu a instrução normativa
2278, né, no diário de hoje, que é a que traz as fintechs a obrigatoriedade de também prestar a e-financeira, né, que a gente fala que era uma obrigatoriedade já há mais de 20 anos, mas só para as instituições financeiras. O governo, por meio da Receita Federal, ela tomou o cuidado de tentar explicar que ela não estava exatamente republicando aquela instrução normativa do ano passado, né? Que agora a instrução normativa ela era muito mais clara e ela estava voltada unicamente para o cumprimento de obrigações acessórias e não para qualquer tipo de taxação nova, inclusive envolvendo o PIX. Então, o PIX, obviamente, figurou lá atrás, naquela onda de notícias, que, inclusive, o governo federal, enfim, fez questão de deixar claro, né, que eram notícias falsas, que não envolviam, na verdade, uma taxação desse tipo de movimentação, mas o problema todo é que o PIX, ele faz parte do sistema de pagamento. Então, eu acho que o governo fez bem em deixar claro hoje e não simplesmente republicar aquela instrução normativa do ano passado, mas trazer uma instrução normativa muito mais clara e que, obviamente, demonstra aí que a preocupação do governo é com fiscalização, regulação, né, segurança do próprio mercado financeiro e não com qualquer tipo de custo adicional, inclusive para as próprias fintechs, né? A obrigatoriedade que surge agora, ela não necessariamente vai ter um impacto, pelo menos não imediato, para quem é usuário comum, digamos assim, das fintechs, né? Que elas fazem parte de um mercado de inovação tecnológica, trouxeram benefícios para o mercado financeiro, obviamente, até em termos de competitividade, mas essa obrigatoriedade de hoje, que está na área de governança e compliance, né? Não é uma obrigatoriedade que vai gerar algum custo de imediato, exatamente por não envolver qualquer tipo de taxação, inclusive do próprio PIX, tá? Júlio, toda vez que a gente tem um avanço tecnológico, existem perdas e ganhos. Os ganhos são muitos e a gente vai descobrindo depois que uma nova tecnologia é colocada, mas talvez o lado negativo é que abre brechas para que pessoas que querem utilizar esse novo mecanismo de maneira prejudicial, e eu estou falando aí dos golpes, abre um flanco de vantagens. Onde que eu quero chegar? Em 2026, a gente, além do PIX, além do real, nós vamos ter o Drex, que é a digitalização do real, uma espécie de um espelhamento digital do real. Vamos levar o dinheiro para esse ambiente digital, assim como os nossos documentos, e aí a gama de vantagens é enorme. Imagino que estejam pessoas agora mal intencionadas já fazendo cálculos de como é que eles podem usar essa nova ferramenta para aplicar golpes. É uma briga de gatos e ratos, mas infelizmente sempre tem muito mais rato do que gato, né? Olhando, né, para um futuro não muito distante, eu já estou falando de 2026, o Drex, que tem aí uma mecânica para entrar no cotidiano da gente, nos facilitar em transações financeiras, facilitar contratos, facilitar compra e venda de objetos de alto valor agregado, por exemplo, um automóvel. O quanto que essa norma agora, essa preocupação da Receita Federal com o governo federal pode evitar que o Drex seja uma ferramenta usada, por exemplo, para o crime organizado? Não, eu acho que óbvio, né? A gente pode ficar tentando fazer exercício de futurologia aqui, e eu concordo com você, eu acho que o crime organizado ele sempre acha uma forma, né, de atuar. Então, essa obrigatoriedade surgida hoje com a e-financeira, eu acho que é um primeiro passo para que, enfim, as fintechs possam ser, obviamente, fiscalizadas e controladas da mesma forma que as instituições financeiras são, tá? E eu acho que, por enquanto, a gente pode falar que existe segurança, sim, na utilização do Drex a partir do ano que vem. Eu acho que é uma ferramenta que pode cair no gosto do público, assim como o Pix caiu, tá? Vai fazer parte, obviamente, do sistema de pagamento também. Mas o que é importante é que essa obrigatoriedade da Receita Federal surgida hoje para as fintechs, né, de prestar um tipo de declaração mais detalhada, né, que envolve aí relatórios de cadastros, movimentações financeiras, saldos, aplicações e, obviamente, um cadastro do próprio usuário, do próprio contribuinte de uma forma muito mais detalhada, né, demonstra que
o objetivo é exatamente você saber de onde o dinheiro surge e para onde ele vai, né? E isso, obviamente, está envolvido no princípio básico do combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. O tal do follow the money realmente é o que impera contra crimes envolvendo a ordem financeira e econômica. Então, eu acho que o objetivo primeiro aí, tanto da Receita Federal como do Banco Central e do COAF também, se o COAF passar também a fiscalizar as fintechs, é exatamente conseguir rastrear o dinheiro, né? E é só rastreando o dinheiro que você consegue combater o crime organizado. Então, eu acredito que o crime organizado vai tentar, no caso do Drex também, né, obter vantagens ilícitas, mas acho que conferindo às fintechs um tratamento regulatório e fiscalizatório semelhante aos dos bancos de varejo, né, que estão no sistema financeiro monetário nacional, acredito que as chances são bem menores, né? Hoje em dia existem as fraudes que existem hoje em dia envolvendo bancos de varejo, né, chamados de varejo, que integram o sistema financeiro, são bem menores, né? São mais controláveis e é mais fácil de você rastrear. Então, por isso que elas tentam operar à margem e aí eles infelizmente, encontraram nas fintechs aí exatamente uma forma de burlar o sistema e esquentar o dinheiro que vinha de atos ilícitos, né? Júlio, muito esclarecedor. Queria agradecer a conversa que eu tive aqui com Júlio César Soares, tributarista e sócio da Advocacia Dias de Souza. Obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima, Júlio. Marcelo, prazer. Todo nosso.